Os homens e as mulheres pós-modernos padecem de alguns sintomas nas mais variadas dimensões de sua existência. Neste cenário, a obra do sociólogo Zygmunt Bauman pode nos fornecer um diagnóstico das inúmeras faces de nossa sociedade paralisada pelo medo. A série O Diagnóstico de Zygmunt Bauman para a Pós-Modernidade reflete sobre o despertar do sono da modernidade, a crença na razão e na vida administrada. Discutem a pós-modernidade em seus variados aspectos os filósofos Franklin Leopoldo e Silva e Luiz Felipe Pondé, curador da série, a psicanalista e professora Caterine Koltai e o cientista da religião Frank Uzarsky. No programa de hoje, a professora Caterina Koltai discute a possibilidade de se amar depois de toda a liberdade conquistada desde a consolidação da modernidade. Ela faz isso a partir de reflexões sobre as obras de Freud e Zygmunt Bauman, que tratam do mal-estar. Eu diria que a modernidade, talvez, foi um mundo, que começou com o iluminismo, baseado, de alguma maneira, numa civilização judaico-cristã e clássica, e que partia, talvez, de três pressupostos básicos, que são o da universalidade, do individualismo e da autonomia. Por universalismo, a gente pode pensar que esse mundo moderno tentou se dirigir a todos os homens sobre a Terra, sem diferenças étnicas, religiosas ou culturais. Por outro lado, levou o indivíduo a sério, como uma pessoa concreta, e acreditou na autonomia de pensamento, acreditou que o ser humano poderia pensar, correndo o risco do seu pensamento, longe e não totalmente dominado pela religião ou pelas ideologias. Digamos que o mundo moderno, que deu origem à Revolução Francesa e que durou, grosso modo, eu diria, até meados do século XX, se fundamentou sobre esses pressupostos. Segundo alguns autores, e aí variam, mas a partir mais ou menos da segunda metade do século XX, talvez a partir dos movimentos sociais de 1968, teria começado um período que nós chamamos de pós-modernismo. E se eu estou pontuando 68, porque alguns autores acreditam que os movimentos sociais de 68 teriam sido os últimos ligados ainda aos grandes movimentos sociais do século XIX e XX, e, por outro lado, o primeiro dos novos movimentos sociais, no sentido que 68 deu vazão a umas reivindicações menos políticas e mais existenciais, mais baseadas sobre a liberdade do indivíduo. Em 1968, com os Beatles, os Rolling Stones, o rock e a cultura pop, uma mensagem de renovação social era espalhada. Já em janeiro, a posse do novo primeiro-ministro tchecoslovaco trazia esperanças de liberdade. Iniciava-se a Primavera de Praga. Ao mesmo tempo, a Guerra do Vietnã se agrava com a ofensiva do Tet e a Batalha de Saigon. Os Estados Unidos dividem-se social e politicamente, em meio a protestos e marchas a favor da paz e pela igualdade racial. Com o assassinato de Martin Luther King, em abril, seguem-se revoltas de comunidades negras em diversas cidades. Na Europa também ocorrem protestos. Estudantes ocupam a Universidade de Nanterre e são expulsos pela polícia. Organizações estudantis, sindicatos de professores e diversos grupos de trabalhadores decidem então também entrar em greve e marchar. O governo de Charles de Gaulle entra em colapso e o parlamento é dissolvido. O que nós costumamos chamar de pós-modernismo seria um período histórico, economicamente marcado pelo capitalismo e mais, talvez, por uma economia neoliberal e, por outro lado, por um individualismo exacerbado, por uma cultura do hedonismo, do prazer a todo custo, do prazer aqui e agora, por um egoísmo radical, um delírio consumista e, o que me parece talvez mais marcante e mais interessante, por um desinteresse por tudo que diz respeito ao social e um desinvestimento da política e do político. Quer dizer, é como se hoje em dia, a gente pode perceber isso, por exemplo, nos países onde as eleições não são obrigatórias, a taxa de abstenção é imensa.
né, como se nesse mundo pós-moderno nós não acreditássemos mais na possibilidade humana de transformar o mundo, né? E evidentemente que essa mudança da modernidade para a pós-modernidade atingiu em cheio, né, uma instituição como a família, né, que é uma instituição histórica, social, ela sempre existiu, possivelmente ela existirá para sempre, né, mas ela nem sempre teve as mesmas características. E hoje em dia ela está em plena mutação, né? Ela está em tamanha mutação, eu diria, que cada vez mais, né, nós escutamos pessoas se queixarem, né, de que a família acabou, para onde o mundo está indo, não há mais valores, o que está acontecendo com a família. Pessoalmente, eu tenho uma visão menos apocalíptica e menos pessimista em relação ao que está acontecendo com a família. Mas, certamente, eu tenho que reconhecer, né, que a família está em desordem, né? Esse termo é de uma historiadora da psicanálise chamada Elizabeth Roudinesco, que escreveu um livro, né, com esse nome, A Família em Desordem. E acho que talvez seja o melhor título, né, para a família. Ela está, de fato, em desordem, não é mais a família clássica da modernidade, mas isso não quer dizer que isso represente o fim da família. E, evidentemente, os sentimentos também são históricos, né? Então, o amor também ele vai se modificando dentro dessas novas estruturas, né? Então, digamos que essa família, né, com a qual nós estávamos acostumados no Ocidente, né, era uma família monogâmica, conjugal, baseada, cada vez mais restrita, né? Quer dizer, cada vez mais a modernidade foi abandonando as grandes famílias e se fechando, né, na mamãe, papai e seus filhos, né? E a família que nós conhecíamos, né, nesse último século e meio foi basicamente essa família, né, judaico-cristã, moderna, ocidental, restrita e conjugal, baseada, né, na monogamia e numa certa fidelidade entre o casal e baseada num certo, digamos, amor romântico, né? Essa família dominou, grosso modo, né, entre o século XVIII e meados do século XX. Né? Só que para nós é muito, né, a família dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a ponto de a gente achar que talvez tenha sido o único modelo de família existente. Né? Durante muito tempo dominou uma família patriarcal, né, baseada na figura do pai, que era um pouco representante de Deus, do rei, e que era um pouco o pai patrão, né? O pai em torno de quem girava toda a família. Né? À primeira vista, né, nós podemos talvez dizer, né, ou constatar que essa família contemporânea ela parece bem menos sólida, essa família pós-moderna, do que a família moderna. Né? Os casamentos se fazem e se desfazem com muito mais facilidade. Né? O divórcio é algo relativamente recente, né, em todos os países do mundo. Né? Quer dizer, ele começa a se legalizar por volta da década de 50 e hoje em dia, cada vez mais, esses laços de casamento são feitos, né, na procura de relações íntimas ou de satisfação sexual e quando os seus representantes, quer dizer, o marido, a mulher, o homem, a mulher, não se sentem satisfeitos, as separações são feitas com muita mais facilidade. Né? Mas eu me pergunto mais uma vez, né, será que isto é razão para tanta preocupação? Talvez o termo mais difícil para nós definirmos aqui, né, é o de felicidade e o de infelicidade. Né? O que seria a infelicidade e o que seria a felicidade? E para poder trabalhar um pouco esses dois termos, né, eu vou trabalhar um pouco em profundidade agora um texto do Freud que chama Mal-Estar na Civilização, que é um texto muito curioso, né, no percurso freudiano. Bom, primeiro porque ele foi escrito em 29, publicado em 30, né, no momento, né, que o Freud pensa isso no momento da crise da Bolsa de Nova York, num momento difícil historicamente, onde, de alguma maneira, parece que ele já estava sentindo o que
estava por vir, né? E quando eu digo que estava por vir, era a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, de alguma maneira, esse mal-estar na civilização, já como título, né, é um título muito curioso, né? E é um livro que ele próprio, ao escrever, né, ele escreveu para a amiga dele, para a Lu Salomé, dizendo o seguinte: parece que esse livro é um passatempo de férias. E no meio do livro ele diz assim: eu nunca, em nenhuma obra anterior, tive a impressão de estar dizendo o que todo mundo já sabe, né? Como se ele mesmo estivesse tomado pelo mal-estar que está no título do livro, né? E a reação dos psicanalistas foi bastante negativa quando esse livro foi publicado, né? Ele foi taxado como um livro sociológico, como um livro secundário, quando, na verdade, né, eu acho que talvez não, eu tenho certeza que é uma pequena obra-prima, mas é um livro pesado, né? É um livro extremamente pessimista, né? Não é à toa que o Freud é taxado, né, como um autor pessimista. Eu acho que ele é só realista, mas digamos que é possível entender, né, essa imagem de pessimista que ele passa nesse livro, né? Então, o que me interessou basicamente, né, ao querer retomar esse texto aqui com vocês, primeiro é a atualidade dele, né, essa quantidade de livros que retomam esse conceito de mal-estar. E um dos autores que retomou isso de maneira brilhante foi justamente o Bauman, né, num livro que chama Mal-estar na Pós-Modernidade. Por que será que o Freud escreveu um livro como esse, Mal-estar na Civilização, né? E qual é a grande questão dele, né? Que é um livro para onde ele transfere as questões da metapsicologia dele sobre o indivíduo para o social, né? Quer dizer, ele vai tentar entender o social com os mesmos conceitos que ele tentou trabalhar o indivíduo, né? Enquanto sujeito pulsional dividido por pulsões de vida e pulsões de morte, ou por eros e por tânatos, ou simplificando um pouco, pelo amor e pela agressividade. Uma das primeiras perguntas, né, que o Freud se coloca nesse livro, Mal-estar na Civilização, o que querem os humanos? E ele tem a resposta assim na ponta da língua, ele sabe muito bem o que os humanos querem. Ele diz assim: os humanos querem ser felizes. Só que, diz ele, infelizmente, parece que nada foi feito para a felicidade do humano. O ser humano sofre basicamente por 3 razões. A primeira, por causa da natureza, que é sempre mais poderosa do que ele. E se isso era verdade na antiguidade, se era verdade nos tempos de Freud, continua sendo verdade hoje, né? Apesar de todas as nossas descobertas, né? Apesar do ser humano inventar técnicas cada vez mais originais, apesar de todo o desenvolvimento da ciência, da técnica, a natureza continua mais poderosa que o humano, né? 2 ou 3 anos atrás nós tivemos o tsunami, nós não cansamos de ter terremotos, inundações, furacões, né? E mesmo nas nações mais ricas e mais poderosas do mundo, quando a natureza se desencadeia, ela é mais forte que todas as invenções humanas. A segunda fonte, então essa seria a primeira fonte de infelicidade, né? Saber que a gente quer dominar a natureza, mas que nós não chegaremos jamais a dominá-la integralmente e que ela será sempre mais forte do que nós. A segunda fonte de infelicidade do humano é a decrepitude e a decadência do nosso corpo. É o fato de nós sermos mortais, é o fato de nós adoecermos,
é o fato de nós envelhecermos, né? É o fato de sabermos, né, que por mais que a expectativa de vida aumente, por mais que nós vivamos melhor que nossos antepassados, que nós vivamos mais tempo, né, a vida tem um limite, a doença mais cedo ou mais tarde ela chegará, não tem como nos proteger desse sofrimento que vem do corpo e talvez hoje em dia a gente possa acrescentar como uma das formas do sofrimento pós-moderno a dificuldade cada vez maior que nós temos que lidar com a não beleza do nosso corpo, né? Quer dizer, nunca como hoje a beleza se tornou um valor, né? E a velhice quase que um pecado, né? Quer dizer, como se nós tivéssemos a obrigação de sermos jovens e bonitos para o resto da vida, né? Como se isso fosse um imperativo, né? Então, o corpo nos faz sofrer. Mas, diz o Freud, tudo isso ainda seria no limite, quase que suportável, né? Ele não chega a dizer isso, não fosse a terceira fonte do sofrimento humano, que é aquela que, de fato, é responsável pelo mal-estar na civilização. E essa terceira fonte do sofrimento humano é o convívio com o meu semelhante, né? É o fato que eu tenho que viver e dividir esse mundo com os outros, né? Com os outros que eu não escolhi, e basta ver, né, se a gente for honesto com a gente mesmo, o tempo que a gente passa se queixando dos outros, né? A nossa vida em geral está com problemas, com dificuldade, porque tem a mãe, tem o pai, teu irmão, teu marido, tua mulher, teus filhos, teu chefe, teu colega de trabalho, teu cara que fechou no trânsito, teu governante, né? Quer dizer, conviver com o outro é difícil, né? Então, o ser humano vive um paradoxo. Sozinho, ele não sobrevive, né? Foi esse ser humano que criou a civilização, né? Foi ele que decidiu se juntar aos outros para melhor dominar a natureza, para que o trabalho o rendesse mais, mas, ao mesmo tempo, ele não suporta aquilo que ele mesmo criou, né? A civilização é uma criação humana, a família é uma criação humana, a sociedade é uma criação humana, o Estado é uma criação humana. E, no entanto, nós, humanos, né, sofremos daquilo que nós próprios criamos. E aí nós nos deparamos com outro paradoxo, né, que para fugir de um tipo de sofrimento, nós criamos novos sofrimentos. E é nesse sentido, então, que o Freud se pergunta, bom, então parece que nada foi feito para que os homens possam ser felizes. E aí ele vai dizer que o homem moderno, aos poucos, ele trocou, né, o seu desejo de felicidade por aceitar e não ser infeliz, né? Que ele fez uma troca, né, de perder algo para poder ganhar algo. E nós vamos ver que essa ideia, né, de que não há ganho sem perda é um fio condutor, né, que atravessa toda a teoria analítica freudiana, mas que atravessa também toda a teoria daqueles que hoje em dia estão relendo, Freud como Bauman, por exemplo, né? Ele também vai se perguntar, né, o que o homem pós-moderno está aceitando perder e o que ele quer ganhar. Voltando um pouco ao Freud, ele vai dizer, bom, então já que não dá para ser feliz, eu me satisfaço em não ser infeliz. Mas cada qual vai encontrar esse caminho como pode. Uns vão encontrar esse caminho sendo eremitas, né? Fugindo dos outros para se proteger de qualquer sofrimento que venha do outro. Outros, pelo contrário, vão querer se diluir na massa, achando que a felicidade virá do seu próximo. Outros vão fugir nas drogas, né? Outros vão escolher uma vida erótica muito intensa, né? Quer dizer, para cada qual, né, haverá um caminho para encontrar esse equilíbrio entre como chegar o mais próximo possível, digamos, de algo que para ele possa fazer o lugar da felicidade. Então, a primeira coisa, né, quer dizer, não existe um modelo universal, né? Já nós temos que, cada um tem que procurar o seu próprio caminho.
Os humanos se protegem da perda do ser amado evitando as peripécias e as decepções inerentes ao amor genital, e transformam esse amor num sentimento inibido quanto à sua finalidade, transformando esse amor exclusivo em amor pela humanidade. Mas todo amor que não escolhe perde o seu valor, pois é injusto em relação ao seu objeto. E depois, porque nem todos os humanos merecem ser amados. Meu amor é algo infinitamente precioso, que eu não tenho o direito de desperdiçar sem prestar contas. Se amo um outro ser, de alguma forma ele tem que merecer. Ele o merece se é tão melhor que eu e me oferece a possibilidade de amar nele meu próprio ideal. Do ponto de vista freudiano, né, essa palavra amor é, no mínimo, complexa, né? O amor, ele é exclusivo. E, evidentemente, que ele se opõe à sociedade, né? Quando a gente ama, a gente gostaria de estar numa praia, isolada, com o ser amado, e o resto do mundo, se possível, que não chegue notícia nem jornal, né? Só que a notícia chega, o jornal chega, o mundo chega e o trabalho está esperando, né? Então, esse amor exclusivo, né, ele tem, digamos, vida curta, né? E aí o Freud vai dizer uma outra frase que faço questão de contar aqui, porque ela é um pouco provocativa, né, que ele diz que, então, os homens, né, já que não podem viver só de amor, né, vão viver de trabalho e de sociedade também. Só que as mulheres seriam anticivilizatórias, porque elas gostariam de manter o ser amado perto delas, ao passo que o ser amado quer ir para o mundo. Por causa dessa frase, o Freud foi taxado de machista e de tudo que é possível, mas talvez a gente possa, né, ouvir essa frase de outro jeito, né, com um pouco mais de humor, né, e perceber, né, que essa frase, no fundo, é algo, né, que a gente vive cotidianamente, né, onde as mulheres adoram discutir a relação, né, os homens têm vontade de pular da janela cada vez que elas querem discutir a relação, né, querem sair correndo para o jogo de futebol ou para o bar, né? Que isto é vivido pelas mulheres como um sofrimento enorme. Bom, eu estou fazendo piada aqui um pouco, né? Estou caricaturando uma história, né? Mas que, para além da caricatura, tem um fundo de verdade, né? De como foi, ao longo dos séculos, né? Mais fácil para os homens irem para o mundo, fazer laço social, fazer guerra, fazer exército, não necessariamente fazer o que era bom, né? Mas fazer laço, e como as mulheres, de alguma maneira, talvez falassem a verdade sobre o amor, né? Essa verdade que quer o ser amado próximo. O que o Freud está chamando a atenção o tempo todo, né? Quando fala de felicidade e infelicidade, né? Que nem o amor traz a felicidade, né? E que o ser humano, ele é dividido, né, por um lado, por essa sua pulsão de vida, que tenta fazer laços cada vez mais amplos, por essa pulsão sexual que começa a dois, depois vai para a família, depois vai para a comunidade, depois vai para o social, e por essa pulsão de morte que faz com que o ser humano seja o lobo do homem, né? Lá ele vai retomar uma frase do Hobbes, né, que já tinha citado essa frase, que o homem é o lobo do homem, para dizer que, no fundo, né, existe uma crueldade, uma agressividade inata em nós, humanos, né, que a nossa agressividade não é uma agressividade que nós usamos só para nos defender quando nós somos agredidos, né, mas que essa agressividade humana, né, é uma agressividade que está no cerne do nosso desejo, né? Que o ser humano tem prazer com essa agressividade, né? O ser humano tortura, né? Coisa que os animais não fazem, né? Os animais defendem o seu território, os animais defendem suas fêmeas, né? Mas o animal não sai para torturar outro animal por nada, né? Isto é algo, infelizmente, próprio do humano. Essa pulsão de morte, né, ela se reflete, então, na agressividade que nós temos contra o nosso próximo, que o Freud reconhece, aliás, que ele tem, como todos os humanos, que se reflete na violência sexual, na exploração do trabalho, na exploração política, nas ditaduras,
nas guerras, na violência social, né? Então, que essa violência ela é própria do humano e que ela também se reflete, né, naquilo que se repete eternamente, né, em todos os atos repetitivos, né, como se, em certa maneira, nós não aprendêssemos nada com a história. Né? Nós vivemos essa ambiguidade hoje, não porque nós não tenhamos chegado ainda a um estado de evolução suficiente para que um dia nós não precisemos mais disso, né? Mas é porque é da nossa essência, enquanto humanos, esse conflito. Por exemplo, né, foi conhecer essa essência humana, se é que a gente pode dizer, ou essa possibilidade humana, né, que permitiu a Freud, ainda em 29, dizer a seguinte frase, né, em relação à Revolução Russa que ele estava acompanhando. Ele diz assim: está havendo hoje em dia, num dos países do leste, uma experiência que quer abolir a propriedade privada. E imagina que com isso ela vai abolir a agressividade humana e a violência. Eu não acredito nisso. Eu reconheço que a propriedade privada é uma das causas dessa violência, dessa agressividade. Mas mesmo depois que abolir a propriedade privada, o humano vai encontrar outras razões para ser agressivo e violento. Né? E, infelizmente, a história deu razão a ele. Né? Evidentemente que esse conceito de pulsão de morte do Freud, né, não foi um conceito fácil de ser aceito na época e ainda não é hoje. Né? Porque todos aqueles que consideram Freud um pessimista, né, nesse conceito de pulsão de morte que eles esbarram. E é verdade, né, porque é um conceito que acaba com qualquer possibilidade, qualquer esperança de uma harmonia entre o homem e o mundo e entre o homem e si mesmo. Né? E aí, só para terminar, ele vai dizer, bom, o ser humano cada vez mais vai reprimir essa destruição, né, através do complexo de culpa e o superego. Né? Quer dizer, essa violência que ele gostaria de pôr contra o outro, ele vai acabar colocando-a contra si mesmo. Mas até onde o ser humano vai suportar isso? E ele termina o livro dele com a seguinte frase: a pulsão de morte não é só pulsão de destruição, ela é inerente à própria civilização em seus aspectos repetitivos, homogeneizantes e cruéis. Serão as sociedades civilizadas capazes de dominar a pulsão destrutiva que pode levá-las à derrocada. De lá para cá, como eu tinha dito para vocês antes, né, esse livro foi lido, relido, tomado, retomado várias vezes, e aí eu vou retomar só uma dessas leituras, que é justamente a do Bauman. Né? Ele retoma esse livro do Freud, reconhecendo que o mal-estar é estrutural, ele não é conjuntural, ele faz parte da civilização, ele fazia parte da civilização dos anos 30, quando o Freud escreveu, continua fazendo parte do nosso mundo hoje, nos anos 2000, e a questão é saber qual é a sua fisionomia atual. Né? Então, em momento nenhum, o Bauman imagina que possa haver uma sociedade onde o mal-estar não existiria. O que para um sociólogo é muito curioso, porque os sociólogos, né, eles têm, em geral, uma visão mais linear do progresso. Né? Eles têm mais a utopia que um dia chegará onde a sociedade ideal acontecerá. Né? O Bauman não cai nessa lorota, se é que a gente pode chamar assim, né? Nesse sonho, né? Ele reconhece como o mal-estar existe e ele vai dizer, né, que talvez, e ele vai se perguntar justamente isso. Então, o que a humanidade perdeu desde os tempos que o Freud escreveu o mal-estar dele, que é o mal-estar moderno, e esse mal-estar pós-moderno que ele vai tentar trabalhar. No mal-estar, tal qual que o Freud o descreveu, o ser humano trocou um quinhão de liberdade por um quinhão de segurança. Né? Ele deixou de ser esse homem livre dos tempos primitivos da horda para viver numa sociedade com o mínimo de segurança. Parece que hoje em dia, né, a troca que nós pós-modernos estamos fazendo, nós estamos trocando em nome de uma liberdade individual
nós estamos abrindo mão da segurança e nós vivemos numa sociedade do medo, né? O medo talvez seja uma palavra importante, né, para definir nossa sociedade pós-moderna, né? Se a sociedade moderna, em nome da segurança, aceitava uma liberdade pequena demais, talvez nós, hoje em dia, em nome da felicidade individual, né, hoje em dia todos, é como se nós achássemos que nós temos o dever de ser feliz, né? Tanto que nunca se vendeu tanto antidepressivo, né, e tanto pílula da felicidade, né, como se nós não suportássemos mais esse mal-estar, né, como se nós nos sentíssemos pressionados a sermos felizes a qualquer custo, né, nem que essa felicidade tenha que vir na forma do Prozac ou de qualquer outra coisa, né? E nós estaríamos trocando, então, essa segurança moderna, né, por uma felicidade a qualquer preço, né, incontrolável, donde a universalização desse medo, pois não temos mais segurança nenhuma. Se a gente for retomar os 3 grandes momentos históricos da família, né, o primeiro foi o da família tradicional, patriarcal, onde o amor não entrava em jogo. As pessoas não casavam porque se amavam, né? As pessoas casavam porque tinha que juntar patrimônio, né? Então, em geral, as mulheres de uma família eram dadas em casamento aos homens de outra família, né? Elas entravam como objetos de troca, né, para aumentar o patrimônio das famílias. Até acontecia que no meio da história as pessoas descobriam que se amavam, né? O que se desejavam, né? Mas certamente o casamento não era um casamento por amor, né? O casamento era um casamento arranjado e a vida afetiva e sexual dos noivos não era levada em consideração, né? O que era levado em consideração eram os interesses familiares. Bom, evidentemente que em alguns lugares do planeta isso ainda continua, né? Existem ainda lugares do mundo onde as mulheres são obrigadas a se casar com as pessoas escolhidas pela família, né? Elas entram em negociações familiares como objetos de troca. Bom, isso não existe mais, digamos, na família ocidental, mas ela existe ainda em várias partes do mundo. O segundo tipo de família, aquela que começou a dominar a partir do século XVIII, né, pós-Revolução Francesa, e a ascensão da burguesia ao poder, essa família descobriu o amor romântico, né? Foi a partir desse momento, né, que cada vez mais as pessoas passaram a casar e construir família porque se amavam e eram amados, né? Quer dizer, foi uma família que foi se constituindo aos poucos sobre a ideia de reciprocidade e de um casamento que era até que a morte nos separe, né? Não havia separação, não havia divórcio, né? E o casamento tinha que se manter. E o terceiro momento da família, que é esse que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Que, como eu já disse, os sociólogos, de uma maneira geral, identificam o seu nascimento na segunda metade do século XX, é cada vez mais baseada na união temporária de 2 indivíduos em busca de relações íntimas ou satisfação sexual. E que vai desembocar, né, hoje em dia, numa questão, né, segundo os especialistas do ramo, da função paterna. Qual é o lugar do pai na família contemporânea, né? Onde a mãe começa a ocupar um lugar cada vez mais poderoso, até porque a ciência está do lado dela, né? Se antes ela não tinha como evitar os filhos, hoje em dia ela pode ser a única a decidir com quem ela vai ter filho, quando, se ela vai dizer para o parceiro que ele é o pai ou não, ou se vai obrigá-lo a assumir um filho ou não, ou se vai procurar que a ciência
engravidar com a ajuda da ciência, né? Quer dizer, cada vez mais a maternidade passou a ser quase que monopólio das mulheres, né? Muitos sociólogos, né, têm chamado a atenção, né, que nessa nossa pós-modernidade várias instituições estão sendo, de alguma maneira, desinvestidas simbolicamente, não só a política, como eu já disse antes, mas a própria família, né? E que isso vai se refletir numa série de patologias, né, narcísicas, que, por exemplo, um historiador, que nem o Christopher Lasch, né, escreve um livro sobre o mínimo eu, ou a cultura do narcisismo, né, que é justamente o produto dessas famílias pós-modernas, né? A questão é como é que nós chegamos a esse ponto, né? Como é que as mutações foram acontecendo para que a gente chegasse onde chegou, né? Com a abolição da monarquia, né, na Europa foi surgindo aos poucos, né? Eu não vou voltar para a família patriarcal clássica, né, porque ela está historicamente muito longe da gente, né? Mas vamos voltar para essa família burguesa clássica, né, onde a organização ainda era patriarcal, na ordem burguesa, né, onde o homem era o chefe de família e a mulher e os filhos estavam totalmente subordinados a esse chefe de família. O poder do pai vai diminuindo aos poucos a partir do século XIX, né, que é um século quando a Europa passa por uma verdadeira revolução sentimental, né? É no século XIX, né, que o amor e a vida privada passam a ser um problema, uma questão a ser estudada, né? Quer dizer, essa própria noção de vida privada, né, e a separação do público do privado é algo muito recente, historicamente, né? É algo que tem 2 séculos. Né? Então, uma outra questão que nós vamos poder nos perguntar, o que acontece, né, hoje em dia, né, se foi tão difícil surgir essa separação entre público e privado, hoje em dia nós vivemos uma invasão absoluta do público no privado. O privado se tornou público, né? É Big Brother, é tirar filme, vídeo de qualquer coisa privada, do parto, de qualquer coisa, né? Hoje em dia parece que essa função público e privado, né, que foi uma das grandes conquistas do século XIX, parece que nesse começo do século XXI, mas já desde o finalzinho do século XX, tem entrado em crise, né? Célula básica da família, evidentemente, que era um casamento monogâmico, por consentimento mútuo, num primeiro momento por amor e depois o amor durasse ou não durasse, o desejo existisse ou não existisse, o casamento tinha que durar. Freud, quando pensa o seu complexo de Édipo e pensa na sua família modelo, ele pensa em homem do século XX, né? Dessa família, né, do qual ele ouvia o sofrimento das mulheres, a insatisfação sexual das mulheres, o sofrimento das mulheres, né? Dessa família burguesa, né? Do qual a figura paterna já começava a se fragilizar, né? Mas é o grande momento do nascimento, né, da subjetividade moderna. O que acontece, né, com essa família, né? Como é que ela vai entrando, de alguma maneira, em crise, né? Justamente porque se pede cada vez mais desse amor, se pede cada vez mais desse desejo, quer se juntar amor e desejo, e nós sabemos que o desejo, né, tem prazo de validade, de alguma maneira, né? É difícil sustentá-lo num casamento o tempo todo, né? E, de repente, é como se a báscula, né, tivesse mudado, né? Quer dizer, cada vez mais o desejo passou, talvez, a ser mais importante que o amor, né? Nesse mundo próximo da pós-modernidade, né? A ponto, né, dos casamentos se tornarem cada vez mais frágeis, justamente, né, porque eles não podiam dar o que esse homem, em busca da felicidade, procurava. Homem no sentido do humano. É evidente que isso vai conjuntamente com a entrada da mulher no mercado de trabalho, com a mulher que consegue se sustentar, que não depende mais só do marido, né? Porque o casamento, né,
também era um espaço de segurança, onde as pessoas abriam mão da sua liberdade, né, freudianamente falando, em nome de uma segurança. Quando a liberdade passa a ser mais importante, né, até porque as condições econômicas do polo mais frágil desse casamento moderno e burguês, que era a mulher, ela tem cada vez mais condições de sair desse casamento, cada vez mais o amor desse tipo de casamento vai se fragilizando e vai surgindo, então, essa família, digamos, pós-moderna, né, que vai se tornando, né, quase que uma tribo, né, onde o centro da família vai se tornar cada vez mais a mãe e o filho. Aumentam as separações, aumentam os divórcios, surgem as famílias recompostas, e em vez, né, de ser divinizada ou naturalizada, né, a família procura recriar entre homens e mulheres um novo equilíbrio. Nos termos de Bauman, né, nós poderíamos dizer que nessa nossa modernidade líquida, esse é um termo dele, marcada pelo individualismo, os laços humanos vão se tornando cada vez mais frágeis e frouxos. Segundo ele, os homens e mulheres de nosso tempo se sentem totalmente despreparados para construir relações, se é que a gente pode dizer, né? E por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos. E cada vez mais não sabem o que fazer dessa liberdade tão ansiada e desejada. Diferentemente das relações de um passado ainda recente, onde o engajamento no mundo existia, parece que, segundo ele, as relações de hoje se fundamentam numa falta de compromisso real. É como se hoje, né, essa frase, até que a morte nos separe, não quisesse mais dizer nada, né? Como se o ser humano tivesse, segundo Bauman, tanto um medo tão grande do amor quanto ele tem da morte, né? Ou talvez até maior, né? A diferença que nessas famílias atuais, né, os adultos têm de ocupar o seu lugar de adulto, né? Parece que está cada vez mais difícil ser mãe e pai, né? Poder dizer não aos filhos, né? Poder colocar alguma forma de limite, né? Parece que os adultos entraram num processo de sedução generalizada, né? Não só entre eles, porque essa sociedade pós-moderna é uma sociedade da sedução generalizada, né? Mas inclusive em relação aos filhos, como se não houvesse mais uma diferença entre qual é a tarefa do adulto e qual é a tarefa da criança, né? E como se a sociedade pós-moderna deslegitimasse justamente esse lugar de adulto. Porque, evidentemente, só dá para ocupar esse lugar de adulto se a sociedade simbolicamente legitima esse lugar de alguma maneira, né? Onde o ser adulto, evidentemente, que tem um ônus, né? Tem um ganho, mas tem uma perda também, né? Nós voltamos à eterna questão das perdas e ganhos, né? Então, como é que a gente suporta esse lugar, né? Mas até para poder funcionar de modelo, de limite para as novas gerações que vêm aí, né? Porque senão deixar essa criançada nessa sedução generalizada, né? Tanto em casa quanto na escola, acho que é um problema. É evidente que eu não estou aqui fazendo a defesa, né, do patriarcado, nem da educação rígida de antigamente. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo como fazer com que os adultos possam exercer a sua função de adultos, né? Ou seja, o que eles precisam aceitar perder nessa passagem da infância à idade adulta. E por que eu estou insistindo nisso, né? Porque uma das características da pós-modernidade é essa eterna adolescência, né? Se entra na adolescência cada vez mais cedo e se sai da adolescência cada vez mais tarde, né? Então, a adolescência hoje em dia dura mais ou menos dos 13 aos 30, né? Então, ela está durando um período razoável, né? E onde parece que é difícil, né,
suportar, né, uma perda necessária para poder fazer parte do mundo dos adultos, né, do amor e do trabalho do mundo dos adultos, né. O casamento e a família continua fascinando o ser humano, né, justamente como um espaço, talvez, de amor e segurança, né. Então, nesses tempos que nós vivemos, né, só que a grande questão, o que a gente pode esperar de um casamento, né? E o que a gente pode esperar do amor? Se a gente quiser ser feliz só através do amor, o ser feliz através do amor, aí eu acho que nós temos que nos lembrar de tudo que o Freud falou, o quanto isso é difícil, né? Mas isso que não quer dizer que também a gente tenha que se tornar cínico, né? E não acreditar e não tentar o amor, né?